Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quinta-feira aqui na Rádio Tirol o nosso pároco, Padre Eduardo Schuster. Um bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fabiano, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol FM. Alegria toda nossa de poder voltar aqui na Tirol, conversar um pouquinho. E hoje com uma alegria triplicada, né? Hoje, apesar de meio nublado, o céu tá bem azul, né? Bem azul. A gente tá feliz aí, foi um jogo tenso, mas a gente, como tem um coração que pulsa sangue azul, a gente também tá feliz. E a alegria também de vir nessa manhã conversar com os ouvintes sobre vários temas importantes também dentro da nossa vida de comunidade. Também o Padre Neuri Tyson, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É a primeira vez que eu venho nessa rádio, mas é uma alegria e estou já iniciando então o segundo ano como ajudante aqui do Padre Eduardo, né? Sinta sempre convidado, assim como os demais também, né? E nós temos a presença também do seminarista Jonas Gomes, até no domingo, sábado, não lembro quando foi a missa que eu fui, mas... Sábado à tarde, às 3 da tarde, inclusive, um horário bem cedo. Mas aí, então, o padre apresentou o seminarista Jonas, então, este ano estarás morando em Teutônia. Bom dia. Isso, bom dia também aos nossos rádio ouvintes que nos acompanham. E agora estou morando aqui em Teutônia. No passado morava no seminário em Viamão e vinha sempre aos finais de semana ajudar nos trabalhos aqui na paróquia. Inclusive numa dessas já estivemos aqui também na rádio, na Semana Santa. E desde a última quarta-feira de cinzas, último dia 14, estou residindo aqui em Teutônia, na paróquia, junto com os padres. Nossa paróquia aqui também abrange o município de Westfália, para realizar esse ano o ano pastoral, que é um período de estágio, um ano residindo numa paróquia, junto aos padres, ao povo de Deus, para fazer essa experiência pastoral, esse ano intenso que prepara também para a caminhada de ser padre, a caminhada do presbitério. Essa caminhada faz parte da formação do padre, né? Isto, é um período que chamamos de ano pastoral, que é uma espécie de estágio, né? Tendo concluído o 3º ano da faculdade de teologia, o seminarista passa a morar na paróquia e no ano seguinte retorna para o seminário, conclui os estudos, a faculdade de teologia, e é o ano também que recebemos as ordenações. Eu até no sábado, ouvindo, pensava assim nessa importância, no contato com a comunidade, né, então local aqui, na importância também da comunidade em si, na formação dele, né? Com certeza, eu acho que é uma oportunidade de também colocar um pouco da teoria em prática. A gente vive muitos anos de formação, filosofia, teologia, a vida de seminário, e a gente se torna padre para a vida comunitária. Então, nada mais adequado do que viver essa vida, embora que o Jonas e todos os seminaristas já vêm de uma vida comunitária, da sua família, a vocação geralmente já nasce nesse clima, mas agora com o objetivo bem específico de acompanhar diretamente, não só a vida dos padres, né, mas a vida comunitária, a vida pastoral. E a gente até colocou, o Jonas deu esse espaço, mas esse ano o seminário dele é Teutônia, é a nossa paróquia. Nós somos o formador dele, nós, eu e o padre Neuri, mas também todo o povo que acompanha, as pastorais, movimentos, também a oportunidade, se for necessário, de puxar a orelha, né? É o ano, assim, de dar últimas polidas, né? Então, final do ano vai ser avaliado, inclusive, né? Não é meter pressão, né? Mas no bom sentido, para poder ele também ouvir um feedback da comunidade, dos padres, olha, o que está bom, o que pode melhorar, para ele também ser um padre cada vez melhor para nossas comunidades, né? Para o mundo de hoje também, que apresenta sempre novos desafios. Então é sempre oportuno estar atento, né? Para crescer, melhorar, amadurecer, discernir a vocação, né? Então em 2019 a gente vai ter, quem sabe, o Padre Jonas até o final do ano. Muito bem. Seguindo a linha dos demais que já passaram por aqui, todos foram aprovados. É verdade. Né? Então... lembrar o Rogério, hoje é padre, fez estágio aqui. O Isaías fez estágio aqui, ficou padre. O Yuri, mais recente, ano passado, né? Então, o histórico aqui é um histórico bem bonito, né? É verdade. O Jonas vai dar seguimento nisso, vai dar né, seguimento. Temos esperança. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos agora, dentro do calendário da igreja, no período da quaresma, né?
E a quaresma, 40 dias, e o número 40, assim como dentro da história da igreja, tem números assim que tem um significado, né? E esse período da quaresma, então, é um período preparatório. Isso, a quaresma, inclusive vem do número 40, né? É um número inspirado biblicamente. Quando a gente for ver na Bíblia, ele aparece várias vezes. Você que está nos ouvindo, certamente lembra do dilúvio, quantos dias choveu, 40 dias, 40 noites. Lembra também lá de Moisés que tirou o povo do Egito e passa pelo Mar Vermelho rumo à Terra Santa, 40 anos. Se for lembrar também aquela passagem de Jesus quando vai para o deserto, 40 dias. Então o 40 ele aparece. E no contexto bíblico, o número sempre tem uma simbologia muito importante, né? Então sempre que aparece um número, até esse é um cuidado que nós temos que ter, nunca podemos ler a Bíblia de forma literal, histórica e científica. Sempre vai dar não vai dar muito certo, né? Quando a gente deixar de ler no sentido simbólico. Então o 40 sempre simboliza preparação para algo novo. Assim foi o dilúvio, preparação para uma nova humanidade. Assim foi o êxodo no deserto, preparação para a terra prometida. Assim foi com Jesus, no deserto também, 40 dias, preparação para o início da sua missão. E assim é para nós também um convite aberto da quaresma, de também olhar para a nossa vida pessoal, comunitária, e aqui logo vamos entrar no tema também social, de preparar a vida da comunidade, a vida pessoal, a vida social, quem sabe para algo novo. Então a quaresma, ela é um tempo de oportunidade. Eu lembrava até nas celebrações, há uns tempos atrás, talvez, dentro do seu contexto, a gente nunca pode julgar, a quaresma tinha um peso até de tristeza, de uma rigorosidade às vezes exagerada. Hoje talvez se caia num outro extremo, né? De repente até passa despercebido. Mas a quaresma não deve ser um tempo de tristeza. É justamente um tempo de reflexão, meditação, para gerar vida, né? Porque a quaresma leva-nos para o centro da vida do cristão, que é a Páscoa, né? E o que é a Páscoa? É vida que vence a morte, é graça que vence o pecado, é luz que vence a treva, né? Então, dentro desse contexto, também a quaresma deve ser um esforço para também que a gente vença nossas trevas, nossas mortes, nossos desânimos, para que seja um tempo de vida nova, de alegria, entusiasmo, de força. Eu até lembrava que a natureza, entre aspas, faz todo ano uma quaresma, né? No outono, o que a natureza faz? Muitas árvores perdem as folhas, as flores, não têm frutos, até parecem mortas. E o que significa isso? Ela se desprende da exterioridade para se fortalecer para novos frutos, um novo vigor. Então ela faz um exercício, entre aspas, quaresmal, né? A quaresma nos convida também. Na liturgia nós desfazemos um pouco disso, né? A gente tira as flores da igreja, tira um pouco os cantos muito animados, de repente modera a animação para que a gente tenha esse clima de, olha, o importante agora é dentro da gente, né? É olhar lá no nosso interior o que precisa ser fortalecido. Então quem aproveita a quaresma nesta ótica pode colher frutos novos, né? Então esse é um pouco o espírito quaresmal. Até para o ouvinte entender, quem participou de repente de missas ou celebrações de final de semana, alguns trechos às vezes não são cantados, né, pelos animadores. E aí até eu pensei assim, alguma alteração foi feita aqui, eu mesmo, como depois um colega explicou, não, realmente isso aqui foi solicitado que não fosse cantado até pelo período, né? Como eu falei, não é tristeza, justo. É moderação. Introspecção, uma reflexão, né? Isso, exatamente. Sobre a importância do período. Agora nós também estamos aí com a campanha da fraternidade, né? Todos os anos temos um lema e neste ano não é diferente. Qual é o lema deste ano? Padre Neuri? Sim, a campanha da fraternidade de 2018 diz fraternidade e superação da violência. Então, Jesus mostra que a violência, o mal, só pode ser vencido do jeito que ele venceu, né?
com o amor, confiando a sua causa ao Pai, e o que ele sofre mesmo injustamente, ele não revida com outra violência, mas com o perdão, oferecendo a sua vida, né, derramando o seu sangue na cruz, por nós, pecadores, nós que o fazemos sofrer e que fazemos sofrer uns aos outros. Então, nós queremos nos inspirar, olhar para Jesus e nos engajar nessa luta dele para assim vencer a violência. E sabemos que a ressurreição, a vida nova, vem somente nesse caminho, porque em Deus está a plenitude da vida. Por isso, se todos somos filhos dele, temos que nos tornar irmãos uns dos outros. E não ter aquele sentimento de que o outro sofra, que o outro que nos faz sofrer morra, mas o que ele se mude de vida e que ele participe assim desta vida nova, né, da família de Deus. Essa questão da luta contra a violência às vezes parece uma luta assim desleal, eu não sei, mas difícil até de ser vencida, né? É um trabalhinho formiguinha. E é delicado, porque a gente vive numa realidade violenta, né? Hoje eu estava acompanhando o primeiro jornal no início também, colocando um pouco da questão do Lava Jato, também de situações do nosso dia a dia. Aí foi uma notícia nacional, né? E depois uma bem local aqui de Teutônia, né? De um assalto que aconteceu e que foi preso, foi visto as câmeras, depois foi solto. Então, quando se trata de violência, a gente trata de um tema que não é mais só das grandes metrópoles, né? Ele está sim nas grandes metrópoles, está no âmbito da política, está no âmbito da corrupção, está também na porta da nossa casa, ou na janela, por onde entrar o ladrão, né? E também pode estar dentro de nós, né? Então a igreja nos convida a refletir sobre a violência, não só do lado de fora, mas também a partir de cada um de nós. E às vezes nós nem nos damos conta, mas nós também corremos o risco de gerar pequenas ou grandes violências, né? E aqui não se trata apenas de violência física, né? O Jonas pode falar um pouquinho sobre isso, né? Mas nós temos tantos tipos de violência. A igreja chama atenção para a amplitude do tema e também para a amplitude de formas de superar esse problema que atinge todos nós, né? E lembrar também que, apenas recordar que a campanha da fraternidade acontece já desde os anos 60 e algumas delas sempre têm uma temática ecumênica, né? Esse ano não, mas a gente percebe que é um tema que toca a toda a sociedade, né? Para dizer também que a igreja não está isolada do mundo, né? A igreja caminha também com a sociedade. Então a campanha da fraternidade vem justamente tocar nisso, né? Por isso que ela está dentro do tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão, nós olhar também para o coração da gente o que a gente pode mudar. E esse tema, superação da violência, né? Ele toca muito a todos nós. E faz muito sentido essa palavra superação, né? Porque tipos de violência nós sabemos que existem, né? Como o padre também já lembrou, né? Agora, como superar essa violência, né? Aquela violência muitas vezes silenciosa, como o padre tocava no assunto, né? E aquilo que nós muitas vezes provocamos com a nossa própria língua, né? Às vezes nós achamos que isso não é violência, mas nós muitas vezes num comentário ou num jeito de falar com alguém, até mesmo dentro da comunidade, dentro da nossa sociedade, dentro de casa, da família, né? Nós muitas vezes praticamos a violência e que nós muitas vezes não nos damos conta, né? Então essa palavra superação, ela toca muito, né? Como superar a violência. Um exemplo, nossa diocese tem um trabalho bonito que está iniciando, por exemplo, com a pastoral carcerária, né? E sabemos que é uma realidade muito complicada de se lidar, mas nossa diocese faz um trabalho bonito de ir ao encontro desta realidade, né? É uma forma também de trabalhar, ser profeta, como já ouvimos falar, né? De trabalhar essa questão que toca a toda a sociedade. Então, como superar a violência? E o lema também da campanha da fraternidade, inspirado em Mateus capítulo 23, vós sois todos irmãos. Esse é o grande lema da campanha da fraternidade para este ano. E vem ao encontro daquilo que celebramos, daquilo que queremos refletir como superação da violência. A campanha da fraternidade agora ela é trabalhada durante o ano todo, dentro da igreja, discutida e proposta é essa. A campanha é lançada dentro do período da Quaresma, mas ela não pode ser
não pode ficar embreteada nesses 40 dias, porque até talvez perderia até o sentido dela, né? Eu acho que ela ganha um impulso no período da quaresma, como o Jonas falou, porque é um período forte de vivência da fé, deveria ser, né? De conversão, de penitência, de propósitos, né? Mas ela deve nos inspirar para mudanças ou para ações e práticas para o ano todo ou para os anos que se seguem, né? Claro que a campanha ela não vai resolver o problema, mas ela coloca o problema diante de nós, para que a gente possa, também pela oração, também pela meditação, também pelo contexto bíblico, mas sobretudo com ações concretas e pessoais, eclesiais e sociais, procurar caminhos, né? Eu vejo hoje a igreja nos coloca a situação bem de cara a cara, né? Nos faz perguntar, eu, Padre Eduardo, né? Pelas atitudes, palavras, pelo estilo de vida, eu gero violência ou gero paz, né? Então, evidentemente que todos nós estamos colocados nesse dilema, né? E todos nós nos encontramos em situações de violência, pequenas ou grandes, e também acredito que todos nós temos capacidade e geramos paz, né? E a igreja nos convida a tentar fortalecer essa questão de procurar ser construtores da paz. Eu vejo hoje um desafio, por exemplo, as redes sociais, né? Elas estão ao acesso de todos, né? E ali é um instrumento, sempre digo assim, ele está em nossas mãos. Então, às vezes se diaboliza algum instrumento, a internet, redes sociais, Face, WhatsApp, Twitter, enfim, outros também. Às vezes se diaboliza, mas lembrar que atrás de todo aparelho, de todo meio de comunicação, está a pessoa, que pode direcionar as suas postagens, seus comentários. E eu vejo ali também um âmbito assim muito que gera muita violência e que é uma ferramenta que poderia gerar muita paz, né? Às vezes a gente sem querer, eu vejo assim agora olhando para mim mesmo, né? A gente vai assistindo vídeos, reportagens, e às vezes a gente se empolga, né? Tipo assim, flagras de bandidos sendo presos, né? Ou de reação dos civis diante de... E sabe, a gente às vezes até se entusiasma e não se dá conta que isso não vai resolver o problema, né? Talvez aquela situação X, enfim, né? Mas a gente vê que o problema é bem grande, né? E ele vai ter que começar também já dentro do ventre materno, né? Porque ele está vinculado à educação, está vinculado às igrejas, está vinculado à política, está vinculado a tudo, né? Então, se a gente não somar força a isso, eu acho que é um dos temas, é um dos propósitos da campanha, é também dizer que a igreja está preocupada e está aberta para ajudar a resolver o problema, a dar a sua contribuição. E convoca todos os cristãos para isso, né? Então a igreja quer colocar isso como uma ferramenta, né? Se colocar à disposição da sociedade para trabalhar esse tema. Então eu acho que, como falaste, não é só para a quaresma, eu acho que é para bons anos essa reflexão da fraternidade e superação da violência. E o lema, esse é o tema, o lema é inspirado em Mateus 23, capítulo 23, versículo número 8, vós sois todos irmãos. Esta é a grande raiz, é entender que nós somos irmãos. E eu lembrava isso na quarta-feira de cinzas, nós temos ali um gesto das cinzas, inclusive, e eles lembram várias coisas, entre elas que nós somos pó, né? Mas um pó que Deus dá vida, que Deus cria o ser humano do pó. Lembrar que ele cria todo o ser humano do pó, não alguns do pó, outros de ouro, outros de prata. Então essa cerimônia das cinzas quer lembrar que nós temos dignidade, né? Todos nós carregamos dignidade. Isso não dá o direito do ser humano de pisar sobre os outros, maltratar os outros, enfim. Então essa concepção, nós somos todos irmãos. Entender isso na ótica cristã, na ótica social, não é uma questão estrita da fé. A fraternidade universal é uma questão humana. Lá, biologicamente somos da mesma espécie, né? Então nós temos que nos ajudar
entender que somos irmãos é o primeiro passo para a superação da violência. Eu acho assim, quando a gente entende que nós somos irmãos, o meu vizinho é meu irmão, o meu colega de trabalho é meu irmão, aquele que eu encontro no dia a dia é meu irmão, não quer dizer que a gente tem que criar estreiteza com todo mundo. Às vezes a vida não permite isso, mas respeito, dignidade, espaço para a vida, com certeza sim, né? Porque muitas vezes a gente vê em algumas situações, digamos, vamos falar de uma catástrofe, a gente vê os seres humanos se unindo esforços, indo em torno de ajudar aquelas pessoas que estão em dificuldade. Isto é inerente, isso está dentro de cada um. E às vezes parece que é necessário alguma coisa para resgatar aquilo, né? O bem que se quer para um outro, porque às vezes se coloca até numa situação de risco para salvar alguém. E aí a gente pensa, não consegue entender, mas na verdade aquilo está intrínseco, está dentro da pessoa. E isso às vezes está muito escondidinho, tem que ser resgatado, né? É, espírito de solidariedade, ele existe, né? Eu acho que a gente não pode também fazer ser profetas das trevas, né? Então tá tudo errado, tá tudo ruim. Nós temos muitas iniciativas, temos muitos projetos, temos muitas atitudes que realçam, né, o espírito solidário, né? Eu sempre acho assim que alguns meios de comunicação eles batem muito em cima do terror, né? Então acho que se nós também fôssemos mais divulgadores do bem, isso também ia criar um clima, porque às vezes as pessoas estão amedrontadas porque a sua vida é uma tela, né? De celular, de computador, de televisão, e às vezes não passa disso a vida de muita gente, né? E às vezes o problema é o que essa tela transmite, né? Então ela também vai criando dentro de nós que a violência é normal, né? Que assaltar é normal, que revidar é normal, que ter atitudes de vingança é normal, porque daqui a pouco aquela tela ela mostra isso, né? E nós deveríamos ser divulgadores de que isso não é normal. Que talvez normal é porque se torna normal no dia a dia, né? Mas não deveria ser natural. Deveríamos tentar divulgar, expressar ou viver um clima diferente, né? De perdão, né? De reconciliação, de diálogo. O Jonas falou muito, né? De procurar superar justamente isso, né? E esse ano, talvez, como brasileiros que somos, né? Mas existe aí eu antes passava informação da nova fase da Operação Lava Jato, crimes, principalmente no setor público, nos mandatários, nos nossos gestores, que nós muitas vezes, como eleitores, escolhemos para nos representar. E ontem até à noite, conversando, as pessoas sem esperança de mudanças, eu dizia, olha, este ano temos aí a escolha, né? Eu sei que muitas vezes a igreja acaba não podendo se envolver diretamente, direcionar A, B ou C, e entendo, é necessário fazer isso, até porque muitos candidatos são fiéis e são seres humanos, né? Então, mas direcionar para que façam uma escolha boa, entendam de que aquelas pessoas em quem elas vão depositar o voto serão representantes, estão pelo menos apostando nisso, né? E as redes sociais estão aí hoje, inclusive, para poder acompanhar esse trabalho depois. Sim. Também, né? Sabe que tem alguns ditados que eu gosto de quebrá-los, né? Um deles é quando se diz assim: religião, política e futebol não se discute. Eu acho até que se discutir não se deve discutir nada mesmo, né? Mas são coisas para dialogar, sim. Dialogar. É. Eu acho que a igreja ela deve falar de política e deve falar muito de política, né? Abertamente, diretamente. O que a igreja não faz, pode até acontecer que um ou outro membro da igreja faça, mas não é papel da igreja, é campanha para um partido ou para uma pessoa. Mas a política em si, ela faz parte da vida, das decisões, do dia a dia de toda pessoa. E aí, então a igreja não pode ficar de fora, dando diretrizes, princípios, orientações. E a igreja, com certeza, ela vai e já está, né, sempre envolvida na conscientização, também na questão de motivar os cristãos a se envolverem na política, né? Às vezes a gente fica até num dilema, sobretudo quando se trata de eleições para vereadores e prefeito, porque aí os candidatos estão bem próximos da gente, né? Quase do nosso dia a dia, muitos, né? E às vezes se questiona um pouquinho, por que a igreja não... Pô, o cara é da igreja, é membro, participou de momentos pastorais, enfim, e aí de repente tem outro candidato que não é, ou que é de outra igreja, enfim, né? E a gente sabe de igrejas que abertamente fazem campanha, têm seus candidatos,
Isso é uma postura de cada uma, a gente não vai entrar nessa questão. Mas a igreja nunca vai fazer isso, justamente por respeito à política como um todo, né? Então, aí se torna politicagem, né? Mas a igreja, ao mesmo tempo, motiva que os cristãos... Nós temos momentos da igreja em que, lá pelas tantas, em monte de casais, enfim, que há uma motivação direta para que os membros façam parte da vida política, pública, né? Não que a gente agora lança a campanha, né? Mas para dizer assim que o cristão ele deve estar lá. É aquilo que Jesus diz quando ele fala de ser o fermento nesse mundo, né? O sal da terra, né? A luz do mundo. Significa que nós não vivemos um mundo à parte, né? A igreja não tem um planetinha de cristãos dentro do planeta Terra, né? Nós vivemos nesse planeta. Então nós somos fermento. Então o cristão, o bom cristão, vamos dizer assim, o bom cidadão, ele tem que estar lá. É verdade que a política corrompe? É verdade. Mas corrompe quem? Quem se deixa corromper, né? Não é fácil? Certamente não é fácil, né? Eu acompanho, sobretudo a vida política, sempre acompanhei nas cidades onde eu passei, na minha cidade, gosto de estar por dentro. Nunca me envolvi, eu respeito muito e ouço todos os candidatos, mas eu vejo assim que não é fácil não se corromper. A gente tem situações recentes até na nossa cidade, aqui por perto, né? São questões delicadas, às vezes está em jogo muita coisa, mas é preciso ser forte, né? Porque a política é um grande instrumento, inclusive dentro do tema, é um instrumento que pode fazer toda a diferença, né? E a gente, desde essa operação Lava Jato que entrou hoje, a gente é o assunto um pouquinho, mas outras situações a gente vê como há muita corrupção e muitos que se corrompem e quanto mal fazem, né? Um mal que reflete na nossa saúde, nossa educação, no nosso dia a dia, nos nossos impostos, e isso também gera violência, né? Porque quando aperta no bolso, às vezes as pessoas tomam atitudes dramáticas e extremas justamente porque eles estão colhendo os frutos de um desleixo político, né? De um desleixo administrativo, enfim, né? Então a questão é, o buraco é bem fundo, diz o gaúcho, o buraco é bem baixo, né? Tá certo. Estou com o tempo do programa estourado, mas a gente poderia conversar muito ainda, né? Mas eu quero agradecer muito a presença, então, do nosso pároco, Padre Eduardo Schuster, Padre Neuri Tyson e também o seminarista Jonas Gomes, que este ano, então, estará residindo aqui em Teutônia e as pessoas poderão ter contato bem próximo com ele, então, né? Acompanhando o trabalho dele, auxiliando ele nessa caminhada, né? Quero agradecer muito a participação de todos e convidá-los sempre, sinto sempre convidados. Nós que agradecemos, é sempre uma grande honra poder aqui conversar com você, Fabiano, com os ouvintes que estão nos acompanhando. E também queria dizer assim, desejo a todos uma bonita caminhada de quaresma, a todos que nos ouvem de outros credos também, uma abençoada semana, que a gente possa juntos dar a nossa contribuição para esse mundo ser um pouquinho melhor. Deus abençoe a todos. Obrigado, bom dia, Padre Neuri, bom dia, Jonas. Obrigado.